Para mim, me ajudou muito, me curou muitos traumas que eu tinha muito medo. Tanto é que a primeira aula, eu chorei a aula inteira, do começo ao fim. O Evandro mesmo é testemunha disso. Sim. Não conseguia nem falar, né? Só de imaginar. Chorava o tempo todo. Mas para mim foi muito bom, foi libertador, me ajudou muito. Curei muitas feridas do passado, da minha época de criança. Curou muito mesmo. E até o cigarro. Se tem, tem. Se não tem, também não vai me fazer falta. Eu não fico naquela ansiedade desesperada para querer o cigarro. Quantos cigarros você fumava por dia? Eu fumava uma carteira de cigarro por dia. Tá, um maço de cigarro por dia. Era um maço por dia. E agora você passa dias sem fumar? Passo dias, semanas. Tanto é que as primeiras sessões que eu fiz com você, eu fiquei uma semana sem fumar. Aí depois que, né, resolvi acender um cigarro e fumar de novo. E daí fiquei mais 2 semanas sem fumar, fumei de novo. É uma coisa que não me incomoda mais. Tá. E antes me incomodava bastante. E quantas sessões a gente fez? Fez 2. É que eu tinha compulsão por doces, lembra que eu comentei contigo? Lembro. Nossa, eu não podia ver doces na minha frente. E agora também, isso foi de boa, tranquilo. Pra mim não faz diferença nenhuma mais. Não tem mais aquela ansiedade pra querer os doces. Posso dizer que você me ajudou muito, só posso agradecer. E você tá feliz hoje, tá? Pensando em tudo que você passou, né? Pensando em tudo que como você estava antes, né? Antes da primeira conversa, para hoje, mudou muito? Olha, eu diria que mudou 100%. É. Mudou 100%. Bem melhor mesmo. Eu fico muito feliz mesmo, porque esse é o meu objetivo. É ajudar as pessoas. E eu sei como ela estava antes. É que as pessoas imaginam que vão ficar inconscientes, né? Que vão perder noção do que está acontecendo ao seu redor e não é nada disso. Nada disso, perfeito. Esse é o medo que as pessoas têm, geralmente. Dizer, nossa, vai acontecer isso e vai acontecer tal coisa, eu não vou poder ver, não vou poder atender. Para mim não foi nada disso. Eu fiquei tranquila, consciente de tudo que estava acontecendo. Exatamente. É isso. E outra coisa, aonde que a gente fez a hipnose? Eu sou de São Paulo, e você estava onde quando fez a hipnose? Eu estava no Paraná, eu estava em Santa Helena, perto de Foz do Iguaçu. Tá, então a gente conseguiu fazer nessa distância, e a gente fez online. Até para conversar, para ficar no meio de pessoas, eu não conseguia. Lembra? Era isso mesmo. Tinha um certo medo, uma certa vergonha de ficar no meio de gente. Chegamos a muitos pontos, e foi libertador o resultado em vários aspectos. Eu posso dizer que eu era uma pessoa extremamente tímida, eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de falar. Hoje eu tenho, né, o Instagram, eu exponho todos os dias o que eu penso, as coisas que eu acredito, sem medo de que as pessoas vão me julgar, sem medo do que elas vão falar, né? Eu hoje acredito na Luciana, coisa que eu não acreditava, eu tinha um medo enorme, né, do julgamento e de não ser aceita. E na hipnose nós descobrimos que isso teve origem no relacionamento meu com minha mãe, dos meus pais, e assim, é realmente o que eu falei no início, quando você chega ao ponto que você sente aquela sensação, isso, é como se abrisse dentro de você e aquela sensação fosse embora, você realmente se livra. E eu falei, inclusive, da outra vez, que é interessante que nós chegamos a um ponto em que eu revivi a cena da separação dos meus pais, que foi extremamente dolorosa para mim, tá? Eu revivi, o Evandro fez todo o trabalho, né, para ressignificar tudo aquilo, e logo em seguida nós fomos parar numa cena do meu divórcio. E quando nós chegamos nessa segunda cena, eu falei, não, agora eu tô na minha segunda cena, né, no meu divórcio também, que era uma coisa muito sofrida para mim e tal, e que agora eu vejo que não era o meu divórcio que me fazia sofrer, e sim me remetia ao divórcio dos meus pais, né? E aí o Evandro me perguntou, tá, e o que você tá sentindo agora? E eu, nada, tô tranquila. Mas como assim, né, que eu tô tranquila? Eu sofri tanto quando isso aconteceu, como que agora eu tô tranquila? Mas foi justamente porque o ponto não era esse, o ponto era o anterior, que nós chegamos primeiro. Aí vai desencadeando outros, né, que quando o primeiro já tá solucionado, acabou, né, já resolve os outros. Já que tinha resolvido a primeira, né, tinha essa possibilidade desse plus, né? Eu falei, não, então eu quero ver a questão do doce, porque eu como muito doce, eu sempre fui muito formiga. Eu sempre tive chocolate, mas não era barrinha, não. Aquelas barras grandes de chocolate em casa. Crise de ansiedade, eu comia até o reboco da parede. Quando não tinha doce de sobremesa, fazia assim um leite com Toddy e açúcar. Mas é bem doce mesmo, para eu tomar, para eu sentir o doce na minha boca. Pudim, era uma coisa assim descontrolada. Eu precisava do doce. E aí nós trabalhamos especificamente essa minha dependência, né? Essa minha compulsão por doce. E é engraçado que o Evandro me perguntou, mas você não sentiu diferença, né, da sessão passada para agora em relação a isso? Aí eu falei, nossa, é mesmo, eu senti, realmente, parece que o doce já não me satisfaz mais, eu como, mas não tem aquela graça que tinha antes, né? E aí isso que a gente não falou nada de doce, né? Na primeira sessão a gente não falou nada, eu nem sabia que ela queria, então a gente só fez o tratamento normal. Mas aí quando volta...
porque o doce alimentava o buraco emocional que eu tinha em mim, né? Sim. Eu comia, não era para saciar a minha fome, mas sim para saciar aquela minha carência emocional. Então, ela estava resolvida, não tinha mais a necessidade, né, de comer esse doce. E aí, nós fizemos esse trabalho com doce e eu simplesmente não como mais doce. Não é que eu não como, eu não sinto vontade. Às vezes, eu como um pedaço de alguma coisa, né, que eu acho bonito, gosto, mas não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo acalento, né? E eu realmente hoje passo desapercebido. Eu fazia brigadeiro, que eu comia de madrugada. Hoje, nem sei quando foi a última vez que eu comi brigadeiro, né? Outra coisa que eu acho válida também, né, é a questão de que eu tinha preguiça de fazer atividade física, mas que eu queria cuidar de mim e que eu queria ser mais cuidadosa comigo, de me arrumar, né? De passar uma maquiagem e de arrumar o cabelo, só que eu não tinha esse ânimo. E aí, esses dias, eu prestando atenção, eu falei, gente, como eu mudei, né? E aí que eu fui observar que era consequência da hipnose. Que hoje eu sou disciplinada na academia, hoje eu gosto de me arrumar. E, assim, 6 horas da manhã você está na academia. 6 horas da manhã eu estou na academia. Viu? E assim, com vontade, não é obrigada, não, porque estou gostando realmente. Entendi. Então, assim, foram... A princípio, né, eu identifiquei algumas mudanças e com o passar do tempo eu estou identificando que foi muito além do que a princípio eu tinha imaginado, né? E sem contar, assim, que a matraca, né? Que eu sou, quem não tinha coragem de abrir a boca. Eu, quando era mais nova, eu atravessava a rua para não ter que cumprimentar a pessoa, para não ter que dizer um oi com a pessoa que eu conhecia, de tão vergonhosa que eu era, né? E hoje, assim, eu estou muito feliz, muito satisfeita, alegre, contente comigo mesma, né? Com a Luciana, que nasceu depois da hipnoterapia. Porque é realmente luz, é uma transformação dentro da gente que não tem, né, nada que paga, preço nenhum que paga. Falar, às vezes é caro, às vezes a pessoa não tem, às vezes, né? Mas, gente, a gente usa, né, o nosso dinheiro, às vezes, com tanta besteira e a gente fica com medo, com dó de investir, né, na gente. E quando você experimenta e consegue, né, ver de uma forma tão clara na sua vida, não é palpável porque você não consegue pegar o sentimento que vai, mas é palpável no sentido de que você consegue ver em você as transformações e que as pessoas conseguem também, né, perceber o quanto você mudou, o quanto você se transformou. Então, assim, é um investimento mesmo, é um ato de amor, de cuidado, de carinho que a gente faz, né, com a gente mesmo, se proporcionando essa experiência. Eu recomendo para todo mundo, eu falo, esses dias mesmo eu fui na nutricionista, ela falou, mas como é que tá a sua ansiedade? Eu falei, ótimo. Ela, ótima, como assim? E o doce? Eu falei, maravilhoso, não como. Luciana, tô olhando aqui no seu histórico, né? Era isso, era aquilo e tal. Eu falei, não, super tranquila. O que aconteceu? Eu falei, depois da sessão de hipnose. Eu não acredito, vou ter que recomendar para todos os meus pacientes, né? Eu falei, pode recomendar, que é sucesso. Lucão, jogador de vôlei, seleção brasileira. Quantas Olimpíadas? Foi minha terceira agora. O meu caso, ele foi um caso onde eu tive uma síndrome do pânico para fazer um síndrome do pânico durante o dia, para fazer um certo movimento, que era o saque. E era uma das coisas que eu melhor fazia no meio do voleibol. Era uma das características que eu tinha que era muito forte. E eu tive uma síndrome do pânico onde eu não conseguia mais executar o mesmo movimento que eu fazia com naturalidade. Isso ficou bloqueado na minha vida durante muito tempo. Eu tive isso em 2013 para 2014, mais ou menos. Eu estava numa crise absurda, assim, que era, eu não queria mais ir treinar, eu tinha medo de ir para o ginásio, eu tinha vergonha de aparecer em quadra. Então, todo esse tipo de pensamento, eu acabei tendo gastrite, acabei tendo um monte de outras coisas que vieram depois por causa do nervosismo que tudo isso trazia. O pré-jogo, para mim, era muito complicado. Eu tinha alguns gatilhos que faziam eu ficar pensando o tempo inteiro se ia dar certo, se não ia dar certo, se eu ia cometer o erro, se eu não ia cometer o erro. Até foi aí que eu conheci o Evandro, através do Renato do Bach, que é o preparador físico da seleção brasileira. Eu já tinha pedido até o contato dele antes, mas eu sempre conseguia contornar a história, né? Eu sempre conseguia ir levando com as técnicas que eu tinha de coaching, com as coisas que eu tinha de controle mental, de exercícios que eu fazia, de respiração, de meditação e de concentração. E aí eu estava num momento de crise muito grande, onde eu tinha voltado pesado, minha insegurança de novo, assim, eu estava muito mal, foi quando eu procurei o Evandro, e aí foi onde a gente começou a trabalhar com a hipnose, que eu já tinha tido um respaldo do Rafa positivo, mesmo do próprio Renato, um respaldo muito positivo, e até minha esposa brincava, amor, você é hipnose, tem certeza? Você que é meio cético, quantas coisas eu falei. Amor, quando a gente está na crise, no fundo do poço, teoricamente a gente, é fato isso, a gente procura tudo que a gente possa para ajudar.
para tentar achar um caminho, para tentar buscar uma solução. Porque eu realmente não aguentava mais essa rotina de ter esses espasmos de pânico, de ter essa insegurança, de ter essa incerteza, mesmo eu já tendo uma cabeça para conseguir lidar com isso, para conseguir levar, era muito pesada o dia a dia, de ir para o treinamento, de pensar, de ter que focar o tempo inteiro, de tirar. Então eu falei, cara, eu preciso ter minha gastrite tinha voltado 300%, assim, eu tinha ficado 6 meses sem jogar por causa da pandemia, então tudo isso trazia uma insegurança de novo. Será que eu vou conseguir voltar a render o que eu rendia? Será que vai acontecer? Todas essas dúvidas acontecendo. E foi uma experiência fantástica, assim, até... Quantas sessões a gente fez, Evandro? 3 ou 4? Acho que 3 sessões. 3 ou 4 sessões. E foi muito legal, assim, porque eu era um cara meio cético quanto a isso. Eu tinha escutado certos relatos que realmente funcionavam, e depois da sensação, assim, que eu tinha... E é engraçado que até hoje, às vezes, eu procuro, assim, para ver se o pânico vai voltar. E assim, nas primeiras semanas, assim, realmente foram, que nem ele falava, vai vendo como acontece, tem um autoconhecimento da tua pessoa, do que está acontecendo. Você vai ver que não vai acontecer. Na primeira sessão foi mais ou menos, na segunda, na terceira sessão a gente já não precisou, depois da terceira sessão a gente não precisou mais trabalhar. Porque ele é um acompanhante de vôlei que ele via que realmente, até na parte de fisionomia, de característica corporal e física, eu tinha mudado a partir do momento que eu ia executar a ação. Então, tudo isso acaba fazendo com que você vá ganhando confiança com o tempo, vendo que realmente você encontrou uma solução e as coisas vão se tornando mais tranquilas. Eu, por exemplo, não sofro mais 2, 3, 4, 5 dias ou até o momento do jogo para saber se vai dar certo ou não. As coisas se eliminam e a segurança ela vem muito antes do que isso. E foi uma sensação fantástica. A gente acabou descobrindo que era coisa lá da minha infância, quando eu tinha 4, 5 anos, coisas às vezes de vergonha, de tratamento, assim, foi bem revelador assim, para mim quanto a isso, e foi muito legal. E hoje mal começou a Superliga, mas eu já sou o melhor sacador da Superliga de novo, coisa que eu consegui em 2007 só, entendeu? 2009, na verdade, 10. Então, são coisas que me ajudaram bastante, assim. Você sentiu alguma mudança na gastrite? Cara, eu tô praticamente zerado, eu acho que tem quase um ano que eu não tenho, assim, eu sou a prova viva disso, que se não fosse, eu não estaria mais jogando vôlei hoje em dia, então. Eu queria mudar muito a depressão e a fibromialgia, né? Que uma está ligada à outra. Que a depressão, a tristeza, tudo, e as dores da fibromialgia. Eram as principais. E comecei por aí, e a depressão praticamente eu estou bem mesmo. A fibromialgia, de vez em quando, eu ainda tenho dor, às vezes, né? Mas hoje você consegue fazer tudo, as dores não te impedem de fazer as coisas, né? Você consegue realizar o que você quer. Não me impede. E olha que eu sou danada, eu mexo em quintal, sabe? Eu pego coisa pesada. Eu, às vezes, sinto dor, mas não me atrapalha mais. E naquela coisa da exigência, né? Das coisas tudo arrumada, limpa, implicância com o marido, tudo, eu diminuí. Diminuí bem mesmo, eu estou deixando as coisas correr. Exato. Estou me sentindo uma leveza mesmo, uma leveza, assim, aquele preocupação, né? Fica preocupando com as coisas, preocupando com tanta coisa, e isso já não tem. Já não tem de ficar muito ligada nas coisas e ficar naquela preocupação, mas eu gostei muito mesmo, valeu a pena. Primeira vez, assim, que eu senti aliviada mesmo, né? E eu quero contar para a pessoa, né, que um dia, quando estava numa aula dessa aqui, que a gente estava só se conhecendo, eu perguntei se você destravava as finanças, né? É verdade, é verdade. E você falou que às vezes sim. E incrível que eu tinha uma empresa, eu e meu esposo, que estava com uma dívida muito grande, e a gente estava tentando vender um imóvel há muito tempo, e não conseguimos, foi só falar, na mesma semana que eu conversei com você, apareceu o comprador, nós já fizemos a venda, não tem mais dívida, nada. É legal isso, né? Assim, eu falo, é lógico que a gente pode ser uma coincidência, pode ser, né? Mas, muitas vezes, você estava preparada para isso, preparada para vender. E, às vezes, as oportunidades aparecem e, como você não está preparada, você não consegue, né? E ali, nesse momento, você estava preparada e foi, vendeu e está tudo certo, muito e rápido, ótimo, né? Foi muito rápido.
Então, para todo mundo que tem dúvida de fibromialgia tem cura, tá aí um exemplo, né? É isso porque ela fez 2 sessões agora, a gente fez sessões faz menos de um mês, né? A segunda sessão. Então, a gente fez a faz pouco tempo. fadiga, né? Que a fibromialgia tem a fadiga. Eu fiquei muito disposta para fazer as coisas, sabe? Ela tem a fibromialgia tem uma fadiga, um cansaço, um desânimo, sabe? E as minhas dores, às vezes, nem mais é da fibromialgia, porque eu já tenho desgaste na coluna, pela idade, sabe? No ombro. Então, as dores, mesmo aquelas dores confusas da fibromialgia, que muda de lugar, não tive mais. E aí eu quis fazer, porque eu estava muito interessada, porque hoje não estou mais, com problemas que eu estava acima muito do meu peso, eu estava com muita dificuldade para emagrecer, não sabia por que era, porque eu já tinha feito muitos tratamentos, eu não conseguia emagrecer, aí deu certo, foi muito bom, eu já consegui emagrecer 6 quilos agora, porque eu falei, foi a semana passada, né, e da semana passada até agora eu emagreci mais 1 quilo, então isso para mim é satisfatório, é muito bom, porque eu já nunca fui de comer doces, assim, sabe, refrigerantes, sucos, eu só como frutas natural e comidas mais natural, só que eu comia muitos doces, assim, bombom, outras coisas, chocolate, outras coisas assim, e agora não tenho mais vontade de comer, não me importo mais com chocolate, com bala, com doce, com bolo, com cuca, nada mais me interessa, não sinto falta, não pode ter na minha frente, é como se não tivesse olhando para aquilo, e realmente, hoje eu percebo, assim, que cada dia que passa eu tô mais forte, e cada dia que passa tá funcionando melhor, nada foi assim no primeiro momento eu achei que não ia funcionar, e agora está, Deus o livre, até as minhas dores, que eu achava, sabe, que não ia, lembra que eu te pedi umas dores que eu tinha no ombro, um nervo arrebentado e tal, eu tô trabalhando tranquila, não tô sentindo aquelas dores horríveis, era horrível, eu não tô sentindo, isso foi só com a hipnoterapia, me fez muito bem, muito bem, me ajudou em muitos setores da vida, muito, também no financeiro, eu aprendi, no financeiro, fala do financeiro, você tinha isso, o problema? Meu filho, quando eu saía aqui de Porto Alegre, eu pensava que eu não ia conseguir te pagar, porque eu saía de Porto Alegre, eu já saía gastando, eu não queria nem que meu marido viesse me buscar, eu queria ir de ônibus, porque daí eu ia em todas as lojas, eu já saía fazendo um araço, eu já saía gastando, daí, essa vez, sabe, de boa assim, eu disse, não, tu vem me buscar, tudo certo, que ultimamente agora ele tá me buscando por causa da pandemia também, né, que eu tô em Porto Alegre, a gente mora em Candelária, mas daí eu disse, tá, tu vem me buscar. Só que daí no caminho, eu sempre parava para comprar brinquedo, guloseimas, coisas assim. E daí foi engraçado, porque esses dias ele me buscou e me levou em casa, no outro final de semana que passou, eu fui para casa. Aí a gente parou, foi num restaurante, e eu nunca deixei ele pagar o almoço para mim. Sempre eu que pago, sempre. Nunca deixo ele pagar. Eu me sentia mal quando ele pagava, que eu não podia fazer isso com o meu dinheiro. Pois eu tinha que gastar. Eu tinha alguma coisa que eu tinha que gastar. Aí a gente chegou no restaurante e ele disse, eu vou pagar o almoço. Tá bom, eu disse. Tá bom, então tu paga, eu almoço. A gente almoçou de boa, daí eu disse, tá, eu vou indo lá pro carro, eu te espero lá. Eu saí do restaurante, eu fui pra fora, sentei no carro, esperei ele. Aí ele veio e ele disse assim, que engraçado, tu não comprou pé de moleque, tu não comprou um monte de porcaria. Tô admirado, ele disse, o que aconteceu? Sabe, no momento nem eu lembrei, depois eu lembrei daí, mas eu não comentei com ele, eu fiquei quieta. Depois ele viu, tá agindo, tá funcionando, tá passando aquela ansiedade, aquela vontade de comprar. Aquilo é compulsivo, né? Eu não tô sentindo aquilo. Eu vou dar um complemento. Eu gastava em torno de 500, 600 reais em remédios analgésicos, remédios muito fortes para dor, sabe? Porque eu sentia no ombro, assim, sabe? É horrível, porque o nervo é arrebentado e tal, sabe? O osso tá gasto. Era horrível a dor que eu tinha. Então, todo mês era entre 400, 500, 600 reais. Essa vez que eu fui em casa, eu não comprei remédio ainda, sabe? Eu disse, não, eu vou fazer esse tratamento de hipnose e eu vou ficar boa. Eu não vou sentir essa dor horrível. E eu não estou sentindo essa dor horrível, e eu não estou tomando tanto remédio mais. Eu preciso muito de ajuda. A hipnose foi um divisor de águas na minha vida. O único arrependimento que eu tenho foi de não ter feito antes, porque eu já tinha feito outros tipos de terapia. Então, com a hipnose, durante a sessão, eu pude reviver a situação, né, que me desencadeou esse sentimento ao longo da minha vida. E ali, junto com o Evandro, eu pude ressignificar aquele sentimento daquela situação que eu vivi. Né? E a partir daquele momento, tudo mudou na minha vida, tudo mudou. Eu passei a ter uma consciência de mim mesma, uma consciência muito maior. Eu passei a ficar mais tranquila, mais calma, mais equilibrada e mais confiante em mim, deixei de reclamar tanto. Eu estava um pouco cética de acreditar que com uma sessão ele iria tratar o problema, e de fato tratou em uma única sessão. O Evandro foi muito atencioso comigo.
Então, assim, acho que a primeira sessão nós fizemos no dia 9 de março. Para mim, eu guardo, para mim é o meu segundo aniversário agora. Eu guardo muito bem essa data, porque eu nasci de novo nesse dia. Eu fiz a primeira sessão de hipnoterapia. Para mim foi, como eu disse, eu não canso de me dizer para quem me pergunta, foi um divisor de águas na minha vida. Me fez hoje uma outra pessoa. Eu consigo lidar muito melhor com as situações do dia a dia, com as coisas que me ocorrem, comigo mesma, com as minhas emoções. Eu durmo melhor, eu vivo melhor. E tudo isso graças à hipnose, né? À hipnoterapia. E se eu puder deixar uma dica aqui para vocês, um conselho, façam. Não percam tempo.